Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Hoje é terça-feira, dia 16 de dezembro. Nós estamos na terceira semana do Advento. Estamos muito próximos do Natal do Senhor. A palavra de Mateus no capítulo 21. Naquele tempo disse Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas os precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje relata um confronto entre Jesus e a poderosa elite religiosa do Templo de Jerusalém. O que está em jogo na palavra de hoje é a maneira concreta de se viver a fé, porque veja, os interlocutores de Jesus na palavra de hoje eram homens religiosos, respeitados, organizados, acostumados a ocupar o centro do país, inclusive a decidir os rumos da religião de toda a Palestina. Eles conheciam a palavra de Deus, eles conheciam a lei de Deus, conheciam o templo, mas eles encontravam dificuldades quando a fé exigia revisão interior, mudança de vida, mudança de comportamentos conforme a vontade de Deus. Inclusive, o próprio Evangelho diz que João Batista já tinha sido um incômodo para esses homens. E agora o próprio Jesus, ele havia se tornado uma presença incômoda, uma presença desconcertante, porque Jesus convidava a mudança de mentalidade e também a mudança de comportamentos. E daí vem a palavra dos 2 filhos que caminha exatamente nessa direção. Ambos são filhos, ambos escutam o mesmo pedido, e o ponto decisivo não está na resposta inicial que aqueles 2 filhos deram, está naquilo que acontece depois, especialmente naquele que disse que não iria e depois mudou de ideia e fez a vontade do Pai. Eu arrisco dizer que aqui está a parte mais importante da palavra de hoje, porque o Evangelho, no original, ele usa o verbo metamelomai, que no original, em grego, lembrando que os Evangelhos foram escritos em grego, esse verbo significa mudar de ideia, voltar atrás, mudar os pensamentos, reconsiderar e por isso mudar o caminho, mudar a direção. É o instante em que a pessoa percebe que insistir no mesmo caminho já não produz vida. Por isso, conversão aqui tem a ver com lucidez. É reconhecer que certas escolhas, que certas atitudes, que certas posturas na vida, elas precisam ser revistas. E quando isso não acontece, a pessoa acaba repetindo a própria história, mesmo quando ela já se tornou pesada, quando a vida se tornou um fardo. E aqui o texto ele toca uma experiência muito delicada na nossa vida. Muitas pessoas não mudam por orgulho. Elas sofrem, elas percebem que algo não vai bem, elas sentem o peso das próprias decisões e ainda assim preferem continuar do mesmo jeito. O orgulho faz a pessoa suportar o sofrimento como se fosse coerência. E a vida ela vai se tornando mais dura, os relacionamentos mais difíceis, a fé até mais árida, e mesmo assim a pessoa escolhe não rever os seus caminhos. Essa rigidez ela não pesa apenas sobre quem a sustenta, quem escolheu não mudar. Aos poucos essa rigidez de vida, por não mudar pensamentos, comportamentos, ela vai se espalhando, ela atinge quem está mais próximo, ela atinge até a convivência. E quando a mentalidade não muda, a vida perde leveza. As relações vão adoecendo. É por isso que Jesus afirma que publicanos e prostitutas entram antes no reino de Deus. Eles erraram muito, é verdade, mas eles tiveram maturidade para mudar de direção. Em algum momento eles perceberam que certos caminhos, que certas escolhas e até certas companhias não os levavam à vida. E quando essa consciência amadurece, a pessoa faz algo decisivo. Ela refaz o caminho. Isso é sabedoria espiritual. Porque a conversão que Jesus propõe, ela passa pela lucidez interior, por essa capacidade de olhar a própria história e reconhecer com humildade, por aqui não dá mais,
por esse caminho não vale mais a minha vida e eu preciso mudar. Eu preciso refazer o meu caminho, os meus passos. Então, mudar de direção deixa de ser um sinal de fraqueza e passa a ser um sinal de crescimento, de amadurecimento, porque quando alguém tem coragem de refazer o caminho, a vida deixa de ser apenas um peso a ser suportado e volta a ser uma vinha onde vale a pena entrar e trabalhar, como nos disse o Evangelho de hoje. Então, diante da sua vida, estamos quase encerrando o ano de 2025, diante daquilo que não deu certo, dos relacionamentos, dos caminhos, das escolhas que não foram virtuosas. Não tenha medo de mudar mentalidade, de mudar caminhos, porque muitas vezes é no novo que Deus está. E Ele sempre nos dá coragem para recomeçar por novos horizontes. Às vezes é difícil de entender, mas existe uma sabedoria em mudar. À medida em que nós amadurecemos, e amadurecemos também na fé, na percepção de vida, nós percebemos que certas experiências, que certas pessoas, que certos estilos de vida e quem sabe até certos caminhos já não dizem mais respeito àquilo que nós nos tornamos. E há pessoas que se tornaram muito rígidas consigo mesmas, por isso já não conseguem mais mudar. Então, eu insisto hoje com você. Há uma sabedoria na mudança. E quando a mudança ela for fruto da sua maturidade e também confirmada pelo Senhor, coragem, não tenha medo de abraçar novos caminhos, novos hábitos, novos trabalhos, porque a vida é sempre dinâmica, a vida sempre nos chama à ousadia. E não tenha medo, não tenha vergonha de, se necessário, voltar atrás para ter um novo impulso, porque a vida é tão breve para insistir naquilo que já não nos pertence mais. Então, coragem para você. E não se esqueça, mudar de direção, quando o olhar amadureceu, não é ameaça, é cuidado com a própria vida. E às vezes, é exatamente essa mudança que impede que a existência se torne mais pesada. Coragem para você. E nesse momento, mais uma vez, vamos orar ao Senhor. Meu Deus, há escolhas que eu continuo sustentando, mesmo sabendo que já não fazem bem. Caminhos que eu percorro por medo de mudar, e silenciosamente eu vou endurecendo por dentro. Hoje eu te peço coragem para não fingir que eu não vejo. Eu te peço humildade para aceitar quando é tempo de refazer o meu caminho. E eu te peço, Senhor, desata em mim os nós do orgulho. Afina a minha consciência, me dê lucidez, me ensina a escutar a Tua voz no meu dia a dia. E que eu não tenha medo de mudar quando for necessário, nem de confiar que contigo todo o recomeço é possível. Mais uma vez, estenda a Tua mão sobre mim, me dê sabedoria e lucidez. Eu preciso de Ti, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Posso pedir um favor para você? Compartilhe essa oração. Um excelente dia, um forte abraço e até a noite, se Deus quiser. Você é disciplinado e constante na sua vida de oração? O Diário de Fé é um devocional católico escrito pelo Padre Eduardo Rocha para o ano de 2026. Com a indicação do Evangelho do dia, uma reflexão, uma oração, um propósito para cada dia do ano, uma frase inspiradora e um espaço para escrever sobre a sua caminhada espiritual, o Diário de Fé é um instrumento para que você cresça e amadureça ainda mais na sua relação com Deus. Adquira o seu em www.padreeduardorocha.com.br. Nós entregamos para todo o Brasil.